Olá a todos, boa tarde. Então, um prazer novamente estar aqui em mais uma sessão do Forma MIB. Meu nome é Paulo Gotardo, sou médico intensivista, e estou aqui novamente representando a equipe do Forma MIB nessa tarde, nessa sessão sobre hemodinâmica, né? Um tema que sempre deixa todos nós intensivistas sempre fascinados, motivados e ainda mais com temas tão interessantes como a interação coração-pulmão que é a base da fisiopatologia. Para começar, nossa tarde tem a honra de chamar o Nicolas Carvalho, nosso colega intensivista, titulado pela MIB, MBA executivo em gestão em saúde, board instrutor do FCCS, do curso de via aérea de FICE da MIB, entre tantos outras sequências, né, no currículo vasto e, sobretudo, sendo também nosso membro do Inova, essa iniciativa tão bacana da MIB. Bem-vindo, Nicolas. Sempre bom revê-lo. Obrigado, Paulo. Uma boa tarde a todos. Agradeço a equipe da MIB também pelo convite, Paulo e todos os membros, né, dessa grande iniciativa da MIB. Hoje a gente vai ter um tema bastante interessante, né, com o Dr. Fernando. Já apresento ele, mas antes um pouquinho da gente iniciar essa apresentação e a discussão, vocês estão vendo no fundo aí, hoje eu estou aqui no Copat, aproveitando diretamente daqui. Vou compartilhar uma tela com vocês, fazer uma dinâmica rápida, tá? Para a gente aquecer e retomar alguns aspectos para essa discussão ficar mais rica ainda com o Fernando. Tem um link na descrição do chat, podem clicar lá, vou compartilhar a tela para vocês aqui e vocês vão visualizar também esse link. É um mural de temas para vocês, como se fosse um brainstorm. Podem colocar, quem tiver aí online, acessou o link, tem 5 colunas, podem colocar o que vocês quiserem nessas 5 colunas. Deixei alguns exemplos iniciais, só para a gente tentar entender sobre o tema, né, sobre essa questão de interação cardiopulmonar. E a gente vai tentando fazer uma discussão, o que seria interessante, o que tem de dúvida, o que tem de pilar fisiológico. Podem ir colocando, se vocês tiverem aí já acesso, né? E acessando essa tela que eu estou compartilhando com vocês. Qualquer questão, um caso que vocês vivenciaram, uma dúvida, um comentário, podem pegar algum tema que já está aqui e comentarem em cima. A ideia, de fato, é fazer um brainstorm sobre esse tema. Eu vou ler aqui alguns para vocês para iniciar essa discussão. Então, a gente pode falar sobre pilares fisiológicos, e aqui dentro dos pilares fisiológicos, qual seria a diferença da gente entender a pós-carga do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, né? Isso tem relação com alguma questão cardiopulmonar, né? Vamos tentar entender isso também. Aqui numa outra situação, um paciente com um pulmão seco, por exemplo. Vocês podem ir comentando aí, tá? Quem tiver online, podem ir escrevendo, é aberto para todo mundo colocar opinião e comentários aí. Então, um paciente masculino, 65 anos, 80 quilos, um diagnóstico aí de SARA num choque séptico. E aí, esse paciente foi, então, colocado uma PIP de 12 para ele. Ele está uma pressão de 85 por 45. E aí, qual que é o efeito da PIP na veia cava inferior, nessas questões, né? Num paciente, a princípio, seco. Dentro do contexto de um paciente com um pulmão úmido, né? Paciente aí com uma insuficiência cardíaca de fração reduzida, um edema agudo, que está em pressão de suporte num CPAP de 10. Como que a pressão intratorácica, ela reduz o trabalho do ventrículo esquerdo. Tudo isso tem essa interação que a gente vai discutir na apresentação. Ferramentas beira-leito para avaliar isso, né? Como que a pressão de pulso ela é útil, ela é confiável, quando não é, né? E alguns mitos e controvérsias que a gente pode discutir também. Então, a PIP ideal, do ponto de vista pulmonar, é a melhor PIP para hemodinâmica, né? E isso envolve essa interação. Quem à vontade pode ir comentando. Eu vou dar mais 2 minutinhos, quem quiser ir fazendo algum apontamento, algum comentário. Senão a gente já parte para a apresentação do Dr. Fernando. Tá? Dá mais 1 minutinho. Se ninguém acabar colocando, a gente já começa essa apresentação. Vamos lá, vamos agora passar então a palavra para o Dr. Fernando, tá? Dr. Fernando Suparreg Dias, é de Porto Alegre, a gente compartilha aí também o board do curso de Via Aérea Difícil, é um prazer recebê-lo e ouvi-lo mais uma vez, Fernando. O Dr. Fernando, ele é doutor em Biologia Celular e Molecular pela PUC, Rio Grande do Sul, ele é coordenador do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital São Lucas, da PUC, no Rio Grande do Sul, e membro do Conselho Consultivo da AMIB. Boa aula, Fernando.
Boa, professor. E agora, ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo? Então, reiniciando, então, boa tarde a todos, boa tarde, obrigado, Nicolas, Paulo. É uma satisfação a gente estar aqui para discutir um tema tão importante que é a interação coração-pulmão e um desafio para o intensivista. Eu dividi assim em 4 tópicos para a gente fazer uma breve revisão da fisiologia, o entendimento moderno da fisiologia, né? A fisiologia não mudou, o que muda, não é, é a forma como nós entendemos o funcionamento do nosso organismo, né? Um ponto especial assim sobre disfunção do ventrículo direito e insuficiência respiratória aguda, que o Nicolas já colocou alguns tópicos aí sem a gente combinar, Nicolas, e qual a aplicabilidade clínica utilizando a interação coração-pulmão. Vejam aqui, né, um paciente com um trauma pulmonar, contusão bilateral, mas muito mais grave no pulmão direito, como vocês podem observar. Fernando, não estamos vendo a sua apresentação. Não sei se você Não? está compartilhando. Não. Ué, Se puder interromper e compartilhar novamente. deixa eu fechar aqui. Que estranho. Não. Se, se puder colocar em modo apresentação, doutor. Oi? Agora estamos vendo o seu PowerPoint. Se conseguir colocar em modo apresentação. Só um instante aqui, deixa eu organizar aqui. Doutor, você pode interromper o seu compartilhamento e compartilhar novamente. Ou clica aqui em apresentação de slide e vai aparecer para apresentar do início. Espera aí um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Não aparece? Não, doutor. Você precisa interromper esse compartilhamento para fazer um novo. Pronto, basta fazer um novo compartilhamento agora. E agora? Modo de apresentação. E agora? Não, ainda não estamos vendo. Você tem que colocar para a janela da apresentação. E não, eu estou compartilhando O senhor selecionou a primeira opção, desktop, tela ou screen? aqui. Ó, compartilhei a tela, ok? Sim, agora estamos vendo. Passa um para a gente ver, ter certeza. Agora sim, doutor. Boa aula. Ok, obrigado. Desculpe aí a dificuldade. Não é que eu não sei o que estava acontecendo. Então, eu comentei da aplicabilidade clínica, uma breve revisão da fisiologia, e aqui vocês podem ver um paciente com uma contusão pulmonar, com lesão pulmonar unilateral mais grave.
Vejam que esse paciente já está monitorizado com catéter artéria pulmonar e observem o tamanho da alça que o catéter faz em função da alteração do ventrículo direito, não é? Pela contusão pulmonar, não é? Pelo quadro de SARA, não é? Mas ele tem uma lesão principalmente aqui do lado direito. Isso aqui é um paciente jovem. Essa situação é um desafio em que, nessa condição, não é? A gente precisa, entre as possibilidades de tratamento, é lançar mão de uma alternativa, não é? Que é, por exemplo, a ventilação pulmonar independente. Eu vou utilizar um ventilador com um regime ventilatório pensando, né, no pulmão que está bem doente, e um outro com um regime ventilatório diferente no pulmão que não esteja tão comprometido. Então, isso dá uma ideia, não é, dos desafios que o intensivista enfrenta no manejo, né, na adequação dessa interação coração-pulmão. Então, quando a gente pensa em fisiologia, muito do que nós aprendemos derivam dos estudos do Guyton, que vem, né, de estudos em animais. A gente não pode esquecer que existem diferenças entre as espécies, não é? Os estudos animais, geralmente, eles têm um tempo limitado, o que não acontece com o nosso paciente na terapia intensiva. Eles têm um tempo de desfecho previsto, 6 horas, 2 horas, 24 horas, não é? Hoje em dia, nós estamos vivendo a era do paciente crítico crônico. Os pacientes ficam, às vezes, em ventilação mecânica 2, 3, 4 semanas, não é? Um outro ponto que a gente deve levar em consideração são as comorbidades humanas, principalmente as doenças, né, os problemas cardiológicos prévios e também os problemas pulmonares. Considerando, então, nesse contexto, a importância, né, de sabermos interpretar os estudos experimentais, entendendo que eles são feitos em bancada com um ambiente controlado, o que não acontece no paciente que nós recebemos na terapia intensiva. Durante mais de 1000 anos, não é, o conhecimento ele ficou arraigado, ele ficou compactado, não é, no que o Galeno havia proposto, não é, lá no início da era cristã. Vejam que, no entendimento dele, o coração era o órgão central da vida, os pulmões formavam o que ele considerava como o espírito vital e o fígado, ao invés da medula, era quem produzia o sangue. Então, um conhecimento totalmente equivocado da fisiologia, que começou a mudar, principalmente, né, no Oriente Médio. E esse médico espanhol, o Miguel Servet, ele foi um teólogo e um médico. E ele foi o primeiro, não é, a demonstrar que o sangue se movia do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo e que atravessava a circulação pulmonar. Vejam, isso foi em torno de 1500. E o Servet conseguiu uma façanha por ser queimado por heresia na fogueira, tendo o aval tanto de católicos como protestantes na época. Então, ele foi uma pessoa inquieta, não é, que questionava e acabou lhe custando a vida, tanto do ponto de vista teológico como do ponto de vista fisiológico. Passados aí, não é, alguns séculos, a gente chega num estudo que rendeu o prêmio Nobel para o Dr. André Cournant e para o Dr. Dixon Richards, que juntamente com o médico alemão, né, que agora está me faltando o nome aqui, bateu o alemão a propósito, que descreveu a passagem de um catéter venoso, o Forsman, não é? Um catéter de uma sonda vesical, na verdade, introduzida por um vaso no braço até o átrio direito, né, demonstrando que era possível cateterizar o coração. E desses estudos, né, eles evidenciaram, então, que era possível utilizar uma pressão contínua na via aérea e uma pressão positiva no final da expiração, o que a gente conhece hoje como CPAP,
não é? Continuous Positive Airway Pressure, e PIP, né? A pressão positiva no final da expiração. Então, isso aí é uma evidência, né, que já está disponível aí, que nós já temos aí há mais de 70 anos, né, a partir dos estudos do Dr. Curnão. Essa figura aqui, ela resume toda a nossa apresentação. Isso aqui é o ciclo da interação entre coração e pulmão. Qual é o objetivo? É levar oxigênio aos tecidos. E vejam que isso é dependente do fluxo, débito cardíaco e do conteúdo arterial, que depende essencialmente da saturação e da taxa de hemoglobina, visto que a quantidade de oxigênio, né, dissolvida no plasma, ela é ínfima. Assumindo que a gente tem uma DO2 em torno de 1000 ml por minuto, não é? O consumo ele fica em torno de 25%. Mas o que chama atenção, pessoal, é que vejam o que chega de oxigênio na mitocôndria, que é onde ele será utilizado. É ínfimo. A gente não tem ideia, não fazemos a mínima compreensão do que significa uma queda de saturação, por exemplo, de 97, 95 para 88, 85. Impacta muito, sem dúvida, na mitocôndria, porque chega a 1,13 e sai 0,7. Não é? Como produto do metabolismo aeróbico, né? Então, esse trajeto, né, que o sangue, que o oxigênio faz, não é, movido pela bomba, não é, e transportado pela hemoglobina, a gente chama de transporte de oxigênio convectivo até chegar a nível capilar, onde ele é feito por difusão. Isso é importante, a essência, né, do que significa o transporte de oxigênio, a interação coração-pulmão. E o que nós vamos ver a partir de agora são os fenômenos fisiológicos mecânicos que facilitam, não é? Que são os responsáveis pela chegada do oxigênio, né, da atmosfera até a mitocôndria, no caso da UTI, do ventilador, né, da nossa rede de oxigênio, até o paciente. Olhando pelo lado hemodinâmico, né, o que isso representa, nós temos, então, o sangue ele precisa chegar até a microcirculação, ele sai pelo coração esquerdo, e a partir da microcirculação, onde ocorrem as trocas, ele retorna, não é, na ventilação espontânea, não é, através de uma pressão positiva durante a expiração, não é? Então, gerando uma pressão intratorácica negativa, o que facilita, então, com que esse sangue seja aspirado, vamos dizer assim, pelo coração. Essa revisão aqui do Pinsky mostra exatamente isso, que o retorno venoso aqui, né, então, a pressão intratorácica, quando ela é zero, eu tenho um fluxo, né, um retorno venoso adequado para o átrio direito. E se ela for negativa, melhor ainda. A partir do momento que eu começo a ter uma pressão atrial positiva, o meu retorno venoso irá diminuir. Então, quando a gente utiliza o conceito de fluido responsividade, né, daquele meu paciente que precisa de volume, eu tenho que considerar, embora muitas vezes não se leve em conta, né, a pressão arterial direita, a pressão venosa central, é importante eu saber que ela se opõe ao retorno venoso. Então, se eu tiver pressão positiva pela ventilação mecânica, como a gente verá adiante, isso não deixa de ser um componente que dificulta a chegada de sangue ao coração. Esse é um estudo clássico do Dr. François Jardin, já tem mais de 40 anos, mostrando que quando eu tenho uma PIP abaixo de 10, não é? A minha pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, quando eu comparo com a pressão arterial direita e a pressão de oclusão da artéria pulmonar, vejam que ela é extremamente dispersa. Se eu aumento a PIP acima de 10, na pressão de oclusão continua também. Então, não há uma correlação precisa. Por outro lado,
quando eu tenho, quando eu meço, melhor dizendo, né, a pressão de átrio direito, vejam que existe uma boa correlação. Então, em pacientes que eu utilizo uma PIP elevada, acima de 10, eu tenho uma correlação adequada entre o volume diastólico final do ventrículo esquerdo e a pressão atrial direita. Nesse mesmo estudo, ele mostra já o efeito Brenheim ao contrário, com deslocamento do septo interventricular, né, do lado direito para o lado esquerdo, né, dificultando, então, o enchimento ventricular esquerdo e também reduzindo a complacência ventricular esquerda em função de níveis inadequados de PIP. Aqui uma representação gráfica, então, mostrando esse efeito, não é? Quando eu tenho um aumento da pós-carga do VD, né, dentro do saco pericárdico não tem para onde se deslocar, ele empurra o septo, então, para o ventrículo esquerdo. A gente tem que ter muito cuidado, e por isso, esses pacientes, né, de uma maneira geral, quando precisarão de um nível de PIP acima de 10, 12, eu preciso ter uma monitorização hemodinâmica adequada. E monitorização hemodinâmica implica em eu ter um dispositivo invasivo para avaliar o desempenho biventricular. Porque com níveis elevados de PIP, como vocês podem observar nessa figura, de um outro estudo do Dr. Jardim, aqui de 2003, já, mostrando que níveis acima de 10, eu já tenho um aumento da resistência vascular pulmonar. O normal da resistência vascular pulmonar é até 260, por aí, mais ou menos, 240. Então, já aumenta significativamente, não é? E com níveis acima de 15, né, aumenta de maneira exponencial e, com isso, prejudicando o desempenho do ventrículo direito. Aqui um outro estudo mais antigo, né, e não é o Beyond lá de Brasília, o que ele mostra? A mesma coisa, a resistência vascular pulmonar vai aumentando gradualmente. E, além disso, né, esses pacientes foram avaliados através, né, de um catéter volumétrico, mostrando, a partir já de 5, uma redução na fração de ejeção do ventrículo direito e uma redução, não é, no volume diastólico final do ventrículo direito, que no fim, vocês podem ver com um nível de 20, ele aumenta em função da falência ventricular direita. Do ponto de vista respiratório, quando a gente olha, é uma curva U, não é? Se eu tenho um volume pulmonar reduzido, eu tenho favorecimento, né, para que surja o ambiente propício a telectasias. Por outro lado, a hiperdistensão, não é, aumenta como dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo espaço ao mesmo tempo, eu colocando ar dentro do pulmão, eu diminuo o calibre dos vasos e com isso eu vou aumentar a pós-carga do ventrículo direito. O importante é eu entender que com PIP eu posso favorecer ou não é, o débito cardíaco, diminuindo ou reduzindo em função da carga que eu vou impor, seja para o ventrículo direito ou para o ventrículo esquerdo. A disfunção do ventrículo direito, ela está presente em mais ou menos 1/3 dos casos, não é? E existe um padrão diastólico restritivo em praticamente 2/3. Não é? Sendo importante a gente saber que um paciente com síndrome do desconforto respiratório, ventilação mecânica, ele pode apresentar, sim, disfunção tanto sistólica como diastólica. Pegando como modelo o paciente com síndrome do desconforto, a partir do processo inflamatório que ocorre, não é? E havendo, então, um nível exagerado ou inadequado de PIP, eu vou aumentar a pós-carga do ventrículo direito. Além disso, o meu paciente pode ser um paciente com doença coronariana, não é? Ele vai apresentar disfunção ventricular, seja pela doença cardiológica primária ou pelo aumento, não é, da pós-carga ventricular, caracterizando muitas vezes um quadro de coro pulmonale, que a gente sabe que pode ocorrer aí em torno de 25% a 30% dos pacientes com SARA, o que aumenta sobremaneira a mortalidade nesses pacientes. E isso se agrava principalmente se o meu paciente apresentar choque, não é choque circulatório. Então, eu vou ter um problema na oxigenação, eu vou ter um problema de bomba, não é? E, obviamente, que eu vou ter uma dificuldade para a chegada de oxigênio aonde ele precisa chegar, que é
na mitocôndria para exercer, né, a sua função na cadeia respiratória. A disfunção do ventrículo direito ela pode ocorrer em consequência de inúmeros fatores, inclusive, não é, como consequência da disfunção ventricular esquerda prévia, mas eu tenho a produção de mediadores, eu tenho disfunção endotelial, alteração na resposta, né, da vasoconstrição hipóxica pulmonar, isquemia. Entre as arritmias aqui, não é uma arritmia frequente que a gente vê no paciente crítico, a fibrilação atrial, não é? Aquele doente que muitas vezes está em choque circulatório, precisa usar vasopressor, usa catecolamina, usa noradrenalina e faz uma fibrilação atrial, né? O paciente invariavelmente vai estar em ventilação mecânica e pode ainda complicar com alterações tromboembólicas como embolia pulmonar. É importante monitorizar esse doente, e aqui, pessoal, a gente não pode considerar que os métodos competem entre si. E esse relato de casa aqui do Mebasa, ele é sensacional, porque ele mostra o trabalho conjunto da monitorização hemodinâmica com catéter de artéria pulmonar e a evidência morfofuncional, não é, oriunda do ecocardiograma. Vejam, o paciente inalando óxido nítrico, que é uma terapia, ele tem essa pressão na artéria pulmonar. Cessa o óxido nítrico, vejam, aumenta a pressão na artéria pulmonar, volta, a pressão na artéria pulmonar fica no mesmo nível anterior. A mesma coisa ocorre com a pressão do átrio direito. Quando cessa o óxido nítrico, eu tenho regurgitação tricúspide, né? E eu vou ter uma onda V gigante no traçado. E, ao mesmo tempo, vocês podem observar muito bem que, quando eu fecho o óxido nítrico, cai o índice cardíaco, assim como quando eu fecho o óxido nítrico, há um deslocamento do septo, né? O efeito Bernheim, fazendo com que haja uma redução, né, no tamanho da cavidade do ventrículo esquerdo. Então, essa é uma mensagem que eu quero passar, que fique bem claro que os métodos não competem. Não é? O eco ele me dá uma ideia morfofuncional e o catéter da artéria pulmonar me dá a monitorização hemodinâmica em tempo real. E qual é a aplicabilidade clínica disso tudo? Então, eu vou evitar disfunção cardiovascular, eu vou otimizar a oxigenação e posso avaliar fluido-responsividade. Né? O nosso doente está monitorizado na UTI, ele tem todos os recursos para que a gente possa fazer isso. Eu vou ter disponível, né, um ecocardiograma, a monitorização hemodinâmica, o ventilador, né, e outras monitorizações que se façam necessárias. E o importante essa figura aqui, na minha opinião, vejam, é um estudo de 81, uma revisão desses autores aqui, que na época estavam no Canadá, o Lawrence Wood e o Richard Prewitt, mostrando que o que eu quero corrigir a hipóxia tecidual, certo? Eu levo em conta o débito cardíaco e a oxigenação, eu tenho que corrigir. Acima, as intervenções que eu faço do ponto ventilatório e abaixo, as intervenções que eu faço do ponto de vista hemodinâmico. Em linha contínua é benefício, em linha tracejada é um efeito indesejável. Então, FA2, eu aumento FA2, eu corrijo a hipoxemia, mas se eu mantiver um FA2 acima de 60% por mais de 48 horas, eu corro o risco de provocar fibrose, a mesma coisa a PIP, corrijo o shunt, mas eu reduzo o débito cardíaco e, com isso, eu diminuo a taxa de filtração glomerular, o meu paciente não urina e ele vai continuar com edema e água pulmonar extravascular aumentada. A volemia, eu dou volume, melhoro a pré-carga, mas, por outro lado, aumento a congestão. A mesma coisa, drogas vasoativas. Né? Eu aumento o débito, mas eu aumentando o débito e tendo fluxo para áreas mal ventiladas, eu aumento o shunt. Diuréticos, eu reduzo o edema, mas eu posso, em função da redução do edema, reduzir a pré-carga, mas eu vou estar melhorando a oxigenação. Então, essa figura, ela é assim marcante do ponto de vista que indica que a gente precisa ter esse doente monitorizado e tomar as condutas, né, agir de maneira dirigida de acordo com a situação clínica do nosso paciente. E aí tem outras medidas, né? Por exemplo, o uso da posição prona, a gente sabe, né? E vimos muito isso no COVID, que melhora, não é, a mecânica pulmonar, não é, ajuda
não é? Inclusive em melhorar o retorno venoso, não é? Nesses pacientes. Então, é uma medida que a gente pode utilizar e tem muito a ver com a interação coração-pulmão. O Nicolas falou no início, né, do nível de PIP ideal, e vejam, isso aqui, o Dr. Peter Sutter, já em 1975, exatos 50 anos, imaginava que a gente pudesse ter um nível ótimo de PIP. E há pouco mais de 3 anos, aí 3 anos, não é? A gente viu inúmeros estudos sendo publicados em 2022, inclusive esse aqui do saudoso Dr. Gattinone com o John Marini, não é? Um editorial onde eles colocam que ainda se continua em busca do cálice sagrado, né? Como identificar o melhor nível de PIP? Então, existem várias tecnologias, várias metodologias, e ainda a gente não tem, e muito provavelmente se chegue à conclusão, e na minha opinião, eu acho que é por aí, o nível de PIP ele precisa ser individualizado, né? O protocolo ele ajuda de uma maneira global, mas cada paciente tem a sua história, cada sistema cardiovascular, cada sistema respiratório terão o seu retorno venoso e a sua complacência, que precisam ser otimizadas, né, em função dessas características por um PIP personalizado, por uma PIP personalizada, não é? Aqui, aplicabilidade clínica para avaliar fluido responsividade. Eu consigo, através de uma família de curvas, né, principalmente, né, quando está na rampa, eu identifico que o meu paciente é fluido responsivo, no platô, não. A crítica que eu faço a isso é que o trabalho original do Michard foi feito em pacientes sépticos. E a gente sabe que o paciente séptico ele tem um comprometimento significativo hemodinâmico em função da vasodilatação, né? Tem um estudo que eu não coloquei aqui, de um anestesiologista israelense, que ele fez um estudo experimental em cães, não é? O Ariel Perel, mostrando que a fluido-responsividade ela é mais fidedigna quando eu tenho uma redução absoluta do volume sistólico, leia-se hemorragia, do que quando eu tenho uma redução por uma hipovolemia relativa, leia-se vasodilatação. Um aspecto importante que a gente não pode deixar de considerar é quando eu retiro o meu paciente da ventilação mecânica. A partir do momento em que eu tiro o paciente da ventilação mecânica, eu tiro esse controle que eu estou fazendo no retorno venoso, através de uma pressão positiva, e eu corro o risco de, se o meu paciente não estiver, do ponto de vista hemodinâmico adequado, aumentar significativamente o trabalho respiratório e, com isso, eu ter falência na minha extubação. Então, isso é uma coisa que eu preciso considerar sempre. Tem estudos, inclusive, que mostram que pacientes com isquemia miocárdica precisam ter a isquemia miocárdica corrigida antes de proceder à liberação da ventilação mecânica. Não é? Em pacientes com doença isquêmica, por exemplo, a colocação de stent. Pessoalmente, a gente já teve 2 casos, não é? Tivemos 2 casos de isquemia miocárdica que só conseguiram ter sucesso, né, no processo de desmame após a colocação de stent. E para concluir, essa figura ela retrata bem os efeitos, e aqui não é só a PIP, né? É o aumento da pressão intratorácica, o que isso faz para o coração e o que isso faz para o pulmão. Então, eu posso, né, melhorar a oxigenação cerebral, reduzir a pós-carga do ventrículo esquerdo, mas, por outro lado, eu também reduzo a pré-carga em função de uma redução do volume sistólico, e eu posso aumentar a resistência vascular pulmonar, né? E em função, né, da compressão esplâncnica, do prejuízo na taxa de filtração glomerular e na própria hipoperfusão hepática, em decorrência do aumento da pressão intratorácica, esses são efeitos indesejáveis. Por outro lado, né, a nível cerebral, eu posso aumentar a pressão intracraniana e, com isso, né, dificultar a perfusão cerebral com redução da complacência. Nível de PIP adequado, eu melhoro o recrutamento alveolar, eu reduzo o shunt, isso é uma coisa boa, mas eu tenho que evitar, né, a hiperinsuflação pulmonar, né, o aumento do espaço morto
o biotrauma, o barotrauma. E, por fim, ficar atento para que esse prejuízo, em decorrência de uma pressão positiva na via aérea, não agrave mais ainda a minha condição hemodinâmica. Agradeço a atenção de todos e estamos aí para conversarmos um pouco mais aí, a respeito da interação coração-pulmão. Obrigado. Muito bom, Fernando. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Fernando? Sim, sim. Bora, vamos lá. Vou passar aqui as perguntas que o pessoal vai fazendo aqui no chat e também algumas que acabaram colocando lá naquela primeira ferramenta. Colocaram aqui, gostaria de parabenizar e a excelente aula. E vai tá perguntando aqui, a Michele. Em relação à disfunção aguda do ventrículo direito, corpo pulmonale, a partir de quantos dias ela inicia após a instalação de um quadro de insuficiência respiratória hipoxêmica, Fernando? Não tem um tempo, digamos, previsto, vamos dizer assim. Se eu tenho um paciente que já tem disfunção cardíaca, olha, ele já teve um infarto inferior, não é? Ele tem uma lesão pulmonar, ele tem um quadro de disfunção respiratória. Se eu manejar esse paciente de maneira inadequada, sem ele estar monitorizado, sem a função do ventrículo direito estar documentada, qual o grau de disfunção ventricular, eu posso ter um corpo pulmonar agudo, porque, como eu falei, fica em torno de 25 a 30. Isso significa que praticamente de cada 3 pacientes, eu corro o risco. E é óbvio que em situações mais graves, em quadros mais graves, o risco é maior. O risco é maior. Aquele paciente que já tem uma relação PF abaixo de 150, tu já sabe que é um candidato a pronar. Então, se tu não tem ECMO e a maioria dos serviços não dispõe de ECMO, nessa situação, nessa circunstância, o recurso que tu tem é pronar e usar óxido nítrico. E por que o óxido nítrico? Porque o óxido nítrico ele é um vasodilatador seletivo da circulação pulmonar, não é? E ele não irá vasodilatar as áreas em que eu tenho uma ventilação inadequada. Mas, assim, especificamente, não tem um prazo assim para ocorrer a disfunção. Maravilha, Fernando. Aqui no outro canal, o pessoal tinha feito uma pergunta que vai no sentido do que você respondeu aí também, né? Como que a resistência da artéria pulmonar, das artérias pulmonares, pode interferir na pré- e pós-carga do ventrículo direito e esquerdo? Perfeito, excelente pergunta. O que acontece? Se eu coloco muito ar para dentro do pulmão, a caixa torácica está ali. Principalmente se eu tiver uma SARA extrapulmonar, em que eu tenho uma alteração significativa na elastância da caixa torácica, o ar, ele entra, eu estou colocando pressão para dentro. E o que acontece com os vasos pulmonares? Eles diminuem de calibre, porque está ocupando espaço pelo ar. Os vasos pulmonares diminuindo de calibre, eles aumentam a pós-carga do ventrículo direito. Por isso que é importante, no paciente com SARA, eu monitorizar através do uso do catéter de artéria pulmonar. Eu vou ter uma ideia da resistência vascular pulmonar. Com o ultrassom eu posso estimar, mas tem que ser um médico intensivista capacitado, e a gente sabe que existe variabilidade entre observadores, e não é um método que te dá essa informação de maneira contínua, porque as alterações hemodinâmicas elas ocorrem, muito rapidamente, e esse é o tipo do doente, que a gente tem que ficar, como eu costumo dizer, com o banquinho ao lado. Então, a monitorização hemodinâmica ela é fundamental para que eu possa manejar esse doente. Maravilha, Fernando. Uma última aqui, então. Até vou linkar 2 perguntas para a gente dar espaço para o próximo tema. A princípio, qual seria o princípio do PIP teste? Aqui eu entendo que tenham perguntado a avaliação dessa interação coração-pulmão fazendo variações da PIP, né? Você chegou a comentar isso um pouquinho na apresentação. Quer falar um pouquinho mais? PIP teste? Acredito que seja teste de oclusão, né, respiratória para avaliar a variabilidade do débito cardíaco com oscilações da PIP, né? Entra nessa questão que você comentou de interrelação
pressão torácica, né? Exatamente. É uma relação que, se eu aumento a impedância, a ejeção do ventrículo direito, tudo que eu fizer, eu vou estar reduzindo o volume sistólico do VD. E isso a gente vê muito bem quando se utiliza o catéter da artéria pulmonar volumétrico. A gente sabe que tem o valor normal para o volume diastólico final do ventrículo direito é entre 90 e 140 ml. E a gente vê isso na curva, né? À medida que tu vai aumentando a pós-carga, uma queda no volume um aumento no volume diastólico final, desculpa, ao contrário, né? Porque vai dilatando, né? E eu posso evidenciar isso pela eco também, né? Então, esse PIP teste, na verdade, eu não sei se o colega que perguntou está pensando em termos de recrutamento. O que eu tenho que é balancear, não é, entre ter uma hemodinâmica que consiga levar o oxigênio, não é, que eu tenho das trocas gasosas, né, a nível pulmonar, a nível ventilatório, né, e eu tenho que ter uma bomba que seja capaz de transportar esse oxigênio e que não esteja sobrecarregada em demasia. Maravilha. Fernando, acho que a gente tem mais 4 minutinhos aqui antes da próxima. Vou fazer a que ficou para trás aqui. Perguntaram aqui em relação ao uso do ultrassom, Fernando, para fazer a titulação da PIP através da janela cardíaca. A gente sabe que dá para avaliar ultrassom em relação a algumas questões pulmonares, mas eu acredito que a pergunta tenha sido no sentido de avaliar a coração direito numa avaliação de titulação de PIP. O que a gente pode Então, utilizar aí? tem a escola francesa, eles são muito bons, né, no uso do ultrassom. Tem uma revisão antiga já da Critical Care Medicine que coloca em 3 níveis o uso da ecocardiografia pelo intensivista. E é óbvio que eu tendo um intensivista apto, capaz, não é, de evidenciar alterações sutis na função do ventrículo direito e na medida da pressão da artéria pulmonar, ele pode sim monitorizar, não é, e titular o nível de PIP. Não é? Ele vai ver, olha, eu estou com 8 de PIP, eu passei para 12, eu fui em 10, 12, escalonei, e agora com 12 eu tinha uma função do ventrículo direito, digamos, num nível, o TAPS estava nesse valor e agora alterou, e ele pode, obviamente, avaliar. Né? Se a gente for pensar, tudo isso aí pode ser feito, né? Mas eu tenho que considerar, assim, como eu disse, né, de uma maneira geral, na terapia intensiva, trocou o plantão, trocou o colega, eu tenho que pensar na variabilidade, né, e também na capacidade de quem está fazendo essa medida para que eu tenha esse valor de maneira fidedigna. É o contrário da monitorização hemodinâmica, eu só tenho que saber interpretar o número e saber, né, conhecer a técnica, não é, e transformar esses números em tratamento. A eco também ajuda, não é? Mas não é, digamos assim, a ferramenta para especificamente monitorização, né? Maravilha, Fernando. E é isso, a gente já vai entrando aqui no tempo da próxima apresentação. Passar para o Paulo, agradecer e parabenizar o Fernando pela excelente apresentação. Uma ótima discussão, né, Paulo? E vamos seguir nessa linha agora com a Luísa, né? Bom, muito obrigado, Nicolas, muito obrigado, doutor Fernando, sempre genial, né? E ter essa imersão na história da interação coração-pulmão foi literalmente sensacional. E a última pergunta foi, inclusive, um gancho, né, para a gente chamar a Luísa, a Tájara Carvalho, que é médica intensivista, especialista em terapia intensiva pela MIB, a plantonista UTI do Hospital Sírio-Libanês, do Albert Einstein, exatamente para falar sobre fluido responsividade na prática, né? Então, bem-vinda, Luísa. Pessoal, por favor, deixar as dúvidas aí no QA, para depois a gente poder discutir no final. Boa noite. Vocês me escutam, gente? Tudo bem? Obrigada, viu, Paulo, pela introdução aí. Obrigada, Amibe, pelo convite. Doutor Fernando, achei incrível a sua apresentação. Aprendi bastante aí. Também é algo que me interessa muito, essa parte de fisiologia aplicada. E eu acho que foi muito feliz, né, a gente juntar esses dois assuntos, porque a avaliação de fluido responsividade
ela precisa, sem dúvidas, né, especialmente para os métodos dinâmicos, que a gente compreenda direitinho essa parte de interação cardiopulmonar. Eu vou tentar aqui compartilhar meus slides, só um minutinho. Vocês conseguem ver, gente? Se alguém puder responder? Tá ótimo, Luiz. Sim, tá ótimo. Perfeito, muito obrigada, gente. Bom, então vamos começar aí que o tempo é curto e o assunto é longo. Bom, gente, vamos lá. Então, primeira coisa, eu já vou chegar falando algo que eu sei que todo residente gosta de saber e sempre pergunta isso. Qual que é o problema do paciente? É fluxo ou é pressão? Não adianta você avaliar o doente e não dar o que ele precisa. Se o doente, por exemplo, até o doutor Fernando pontuou sobre isso, achei muito pertinente, porque de fato é isso, gente. A gente sabe que a gente tem na fisiologia um trade-off, né? A gente tem que fazer uma troca entre pressão e fluxo. Toda vez que você aumenta a pressão da raiz da aorta, é óbvio que você vai acabar gerando um aumento de pós-carga, de impedância, né, do sistema arterial, e você vai gerar, sim, um prejuízo aí de volume sistólico. Esse volume sistólico, ele fica mais limitado aí quando você realmente tem que alcançar níveis maiores de pressão. É claro que fluido responsividade, eu sei que vocês sabem disso, é uma resposta em aumento de volume sistólico, né, em débito cardíaco, a um desafio volêmico, a infusão de fluidos. Agora, nem todo mundo, infelizmente, será pressão responsivo. Por isso, eu preciso saber o que que o meu paciente precisa. O paciente precisa de fluxo puramente ou ele precisa de pressão? Porque, por exemplo, nesse estudo aqui que é super interessante do professor Monge Garcia, ele consegue ver em alguns pacientes aí dentre os pacientes que foram fluido responsivos, eles percebem que 41% desses doentes, apenas 41%, foram pressão responsivos. O que que eles avaliaram aqui? Eu não quero complicar a vida de vocês, mas não é difícil. Pensa comigo, eu tenho elastância. Elastância é uma relação entre pressão e volume. Então, o que que eles pegaram? Eles calcularam o que a gente chama de elastância arterial dinâmica, que é a relação entre o PPV e a variação de volume sistólico, né? E eles viram que os pacientes que tinham, então, ou seja, que, poxa, você varia um pouquinho o volume sistólico desses doentes, eu tenho grandes variações de pressão de pulso, ou seja, eu tenho elastâncias arteriais, aqui no corte deles foi 0,9, esses doentes acabaram sendo pressão responsivos. Ah, Luiz, e para que eu uso isso? Poxa, é uma ferramenta a mais para eu entender. É óbvio que isso casa um pouco com o que o doutor Fernando falou sobre, por exemplo, o doente vasoplégico. O doente vasoplégico, gente, pode ser que se você quiser fazer a ciência, você calculando isso aqui, se você tiver um desses monitores de débito cardíaco atuais, você consegue rapidamente pensar que talvez você tenha que trocar a sua conduta de infusão de fluidos até a casa do chapéu e começar um vasopressor mais precoce, porque de fato ele não vai responder com aumento de pressão, se esse for o seu objetivo, né? Estar dando o fluido para aumentar a pressão. Agora, se você estiver dando fluido para aumentar fluxo, também é algo que a gente pode estar tendo que reavaliar, tá bom? É algo muito interessante, gente, mas isso aqui se repete, esse dado se repete na literatura. Essa meta-análise ela já é um pouco antiga, acho que é de 2002, do Tebu, né, do Tebu e do Michá, e eles acabam, a gente sempre esbarra nesse número, né, que você pega pacientes hipotensos na UTI, a gente sempre encontra esse valor aí de mais ou menos uns 50% desses pacientes em UTI serão fluido responsivos. A gente teve um estudo recente chamado Andrômeda, que é um estudo fantástico, no qual os pesquisadores, que incluía pesquisadores aqui latino-americanos, eles estavam avaliando uma estratégia de perfusão guiada por lactato versus tempo de enchimento capilar, e o protocolo deles era até de certa forma complexo, eles usavam avaliação de fluido responsividade antes de fazer fluido, o que é o correto, né, na UTI, e olha que dado interessante, com 8 horas de ressuscitação, que é mais ou menos o que a gente recebe os doentes na UTI, né, gente? A gente sabe que a maior parte dos doentes, a maior parte dos serviços, a gente demora um certo tempo para o paciente chegar na nossa mão na UTI, só 13% desses pacientes era fluido responsivo. Então, lembrar que fluido é remédio, né? Você deveria dar a mesma atenção para você dar para você dar fluido na UTI, você deveria pensar da mesma forma antes de dar, por exemplo, qualquer outra medicação, como antibiótico ou qualquer outro tipo de droga. Os efeitos, eles estão cada vez mais bem descritos, né, da sobrecarga hídrica, isso obviamente inclui o edema de órgãos encapsulados, prejudicando, né, esse fluxo através do órgão, enfim, com prejuízo da performance orgânica. Isso também está ficando cada vez mais claro de que, por exemplo, no ponto de vista aqui gastrointestinal, a gente está vendo cada vez mais ilhos sendo causado por sobrecarga volêmica, e é claro que a gente sempre lembra da parte respiratória, que aí é a janela ali de observação que a gente tem mais fácil na UTI para saber se o paciente está hipervolêmico, tá? Isso vem se traduzindo em alguns estudos, né, mostrando que o excesso de fluido pode sim correr em aumento de risco de mortalidade. A gente tem aqui, é claro que esse estudo é uma revisão sistemática que inclui
também estudo observacional, tem estudo prospectivo randomizado, mas tem alguns observacionais, mas eles mostram aqui já um aumento alarmante aqui de 1,19, né, de odds ratio para a tendência de aumento de risco de mortalidade. Isso está bem mais descrito em pacientes com síndrome de desconforto, como, por exemplo, esse trabalho aqui que o professor Monet é um cara que estuda muito, né, essa avaliação de fluido responsividade, essa parte de volemia e tal. Eles realmente chegaram também no odds ratio com tendência a dano aí a cada ml de balanço positivo que o paciente acaba fazendo. Um outro raciocínio, gente, que eu acho que todos vocês têm que ter acesso e eu acho que vale pensar um pouco sobre isso. Eu tenho certeza que todos vocês já conhecem essa curva né, que correlaciona o consumo com a entrega, né, o DO2 com o VO2 de oxigênio. A gente percebe que em todos nós, a nossa fisiologia, a gente tem essa fase de platô na qual eu posso até aumentar a minha entrega de oxigênio, né? Que, enfim, tá aqui a fórmula da entrega de oxigênio, a gente sabe muito bem que o débito cardíaco ele entra nessa conta. Porém, a gente vê que o consumo de oxigênio não vai aumentar, porque, enfim, eu já estou provendo todo o oxigênio que as minhas células já precisam nesse momento, tá? Agora, existe um ponto chamado DO2 crítico, no qual, abaixo desse ponto, eu começo a ter uma dependência da DO2 para aumentar a minha VO2, tá? E é nesse ponto aqui que fica muito claro que é a hora que a gente entra no metabolismo anaeróbico, é a hora que o lactato começa a subir. Talvez encontrar esse ponto e encontrar esse tipo de doente vale a pena porque você vai saber exatamente quem está precisando mais daquele fluido. Tá? Esse estudo, por exemplo, ele testou isso, né? E eu achei tão interessante porque eles pegam 50 pacientes e aqui a gente encontra que 25 eram fluido responsivos. Então a gente esbarra de novo no 50% de fluido responsividade que a gente já viu antes, né? E você vê que aqui nesse estudo só 14% responderam com aumento de VO2. Então, mesmo nos fluidos responsivos, eu não sei se todo mundo estava precisando daquele fluido ali. Um outro ponto para a gente lembrar. Esse estudo é brasileiro, a gente percebe que a infusão de fluidos ela é muito fugaz, né? Nesse estudo eles mostram que o máximo de débito cardíaco alcançado após a infusão foi em 30 minutos e que esse efeito se perdeu em 1 hora e 1 hora e meia. Então isso é algo também para a gente ficar de olho. Esse estudo também, que inclui o professor Maurício Cecconi, ele traz que basicamente eles estavam fazendo a avaliação farmacodinâmica de um desafio volêmico, né? E olha que interessante, o máximo de débito cardíaco que esses pacientes, os fluidos responsivos, né, aumentaram, então o basal era 4,6, aumentaram mais 0,87 litros, né, então 870 ml, e o máximo de tempo que isso aconteceu foi após 1 minuto do término da infusão. 10 minutos após a infusão desse fluido, o paciente já não tinha mais, já não exibia mais esses ganhos em aumento de débito cardíaco. Bom, então eu falei tudo isso para que a gente realmente meio que se convença do quanto que é importante a gente pensar direitinho antes de fazer qualquer tipo de intervenção na UTI e fluido não é diferente disso, tá? Então, a responsividade a fluidos ela é definida como a capacidade do coração em aumentar seu volume sistólico ou débito cardíaco em resposta a um bolo de fluido. E aqui eu preciso dizer que toda vez que você está testando fluido e responsividade, você está testando se os dois corações são pré-carga dependentes. Se um dos corações não for, seja porque a disfunção é só de VD ou só de VE, ou se é dos dois, esse paciente, em geral, ele não será fluido responsivo. Então, nada mais o que a gente está fazendo é tentar estimar na beira do leito a inclinação dessa curva de Frank-Starling. Né? A gente sabe que quando o paciente está nessa parte dessa porção ascendente da curva de Frank-Starling, qualquer mudança em pré-carga vai se traduzir em mudanças também de volume sistólico, seja porque eu perdi pré-carga, ou seja, eu submeti o paciente a uma pressão positiva, ou porque eu, enfim, aumentei o volume, aumentei a pré-carga de alguma forma, né? Pode ser um desafio volêmico ou qualquer outra estratégia que eu tenho. Isso vai gerar mudanças no volume sistólico, né? E eu vou conseguir avaliar isso à beira do leito com a ferramenta que eu tiver disponível. Bom, isso aqui é uma curva de função cardíaca, que é a famosa curva de Frank-Starling. Então, aqui a gente tem o que seria um coração normal e aqui a gente tem o que seria basicamente um coração com perda de contratilidade. É fácil você entender isso, porque você vê que na mesma condição de pré-carga, e aqui eu estou usando pré-carga como volume diastólico final, mas eu poderia facilmente colocar isso aqui como sendo uma pressão de átrio direito, não há nenhum impeditivo para isso. Perceba que na mesma pré-carga, o coração que funciona bem, ele desenvolve sim um volume sistólico ejetado maior. E isso é uma ótima definição de contratilidade, né? De melhora de performance cardíaca, digamos assim. Bom, o que é interessante, deixa eu só limpar aqui meu apagar. Pronto. O que é interessante aqui, pessoal, é que você percebe que mesmo o coração que tem uma contratilidade adequada, só voltando aqui que eu acho que eu passei demais, você percebe que ele também tem um limite do que ele consegue ser fluido responsivo. Você percebe que esse paciente aqui,
nessa condição aqui, mesmo quando você coloca aqui joga essa pré-carga, gera esse aumento de pré-carga, o aumento em débito cardíaco não é tão expressivo. Nesse coração, sim, aqui é expressivo. E aí eu vou ter vários métodos para poder avaliar na beira do leito se o paciente teve ou não esse ganho e essa alteração grande de volume sistólico, que é isso que a gente está fazendo, tentando entender se eu estou nessa parte aqui ascendente da curva de Frank-Starling. Perceba que quando eu não estou, mesmo que esse coração seja um coração que funciona bem, um grande ganho, eu posso até estar fazendo um aumento de pré-carga, mas eu não tenho grandes ganhos aqui em volume sistólico produzido. Isso aí a gente consegue ver na beira do leito, a gente vai estar falando sobre isso. Então, basicamente é isso. Eu vou promover mudanças de pré-carga, né? E a gente vai falar que formas nós vamos fazer isso. E nós vamos avaliar o volume sistólico e seus substitutos. Quais são as intervenções possíveis que podem mudar a pré-carga? Seja uma infusão de fluido, mini desafio volêmico, teste de expiração, de oclusão expiratória, o passive leg raising, né? Que é a teste da elevação passiva dos membros, delta PP. Então, seja qual for a forma que eu tenho de avaliar isso, e aí eu vou ter que olhar. Obviamente, eu faço uma intervenção que muda a minha pré-carga, aí eu avalio a resposta em variação de volume sistólico, tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer, avaliar a variação da pressão sistólica, o delta PP, o VVS, alteração de VTI, análise de contorno de pulso, né? Que a gente acaba conseguindo ver o débito cardíaco de uma forma ali mais precisa. E assim, gente, eu acho que o Dr. Fernando já pontuou muito bem algumas coisas. Eu vou ter que pincelar muito rápido também aqui alguma coisa de interação cardiopulmonar para utilizar esse gancho enfim, para casar aqui com o que eu trouxe para vocês. E eu quero que fique muito claro para vocês o seguinte: vamos pensar que eu tenho um aumento da pressão intratorácica. Aqui eu tenho uma curva de retorno venoso, né? E aqui eu tenho. Então a curva de retorno venoso está aqui em azul. E aqui eu tenho em roxo uma função cardíaca qualquer. No momento que eu aumento a pressão intratorácica, por exemplo, o paciente está sendo ventilado em pressão positiva, perceba que se ele estiver nessa parte ascendente da curva de Frank-Starling, eu tenho uma queda de débito cardíaco. Antes eu tinha esse débito cardíaco 1 e eu venho aqui para esse débito cardíaco 2 com aumentos até da PVC, por exemplo, a PVC desse paciente aqui aumentou, tá? Que no caso aqui vai ser só uma pressão intramural, enfim, tem toda a crítica a utilizar a PVC nesse contexto, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E é claro, gente, que ainda falando de PVC, o que eu desejo é que o doente aumente a pré-carga, mas que ele não tenha grandes aumentos de PVC, porque como pontuou muito bem o Dr. Fernando, se eu aumento a PVC, eu diminuo o gradiente para retorno venoso, certo? Então, na verdade, o que eu vou estar fazendo, vou estar incorrendo em redução de débito cardíaco, porque se o retorno venoso e o débito cardíaco são um contínuo, se eu reduzir retorno venoso, em algum momento isso vai se equilibrar, o débito cardíaco produzido finalmente vai reduzir. Então, para que esse slide? Esse slide é para lembrar vocês que PVC todos vocês têm na beira do leito. Todo paciente UTI praticamente está com um centralzinho ali locado. Então, utilizem essa ferramenta. Se vocês fazem fluido e a PVC sobe demais, esse paciente provavelmente ele não é fluido responsivo, tá bom? Falando em PVC, é uma grande preocupação que a gente tem, e essa aula eu espero que, enfim, ajude vocês a se conscientizar um pouco mais sobre isso. A PVC ela não serve, nenhum padrão estático serve para avaliação de fluido responsividade. Nessa coorte aqui, que é o FENIS, que foi de 2015, eles avaliaram, né, quais métodos eram mais utilizados para avaliar fluido responsividade pelos intensivistas na UTI, isso foi uma coorte global. E preocupantemente, tudo bem que isso já tem 10 anos, mas quase 90% dos pacientes, dos intensivistas ainda utilizava PVC. Isso está bem inadequado, né? A gente sabe, a gente já tem inúmeros estudos que mostram que realmente a PVC, né, avaliar a PVC para avaliação de fluido e responsividade tem uma área sobre a curva de 0,56. Eu não sei se vocês têm familiaridade com essa questão de área sobre a curva, mas áreas sobre a curva acima de 0,8 são consideradas aceitáveis, o ideal é acima de 0,9. Uma área sobre a curva de 0,56, como tem essa brincadeira aí, é como jogar uma moeda para cima. Eu posso acertar em 50% das vezes. Então, assim, isso já foi muito bem detalhado, muito bem aprofundado na literatura, e a gente percebe que, inclusive, se eu utilizar aqui as dimensões do ventrículo direito como uma avaliação de pré-carga, né, um substituto de pré-carga, você vê que a PVC não tem correlação alguma. Olha que índice de correlação de Pearson baixo, enfim, 0,03. Nem a PVC, nem a APOAP, né, cada qual com seu ventrículo, né, a PVC com o ventrículo direito e a APOAP com o ventrículo esquerdo. Da mesma forma, nesse trabalho, a gente vê que, de fato, os pacientes fluido-responsivos, tanto os fluido-responsivos como não responsivos, os dois tiveram. Então, assim, aqui nessa imagem, a gente consegue ver que, por exemplo, uma PVC de 12 poderia estar tanto relacionada à resposta a fluido, quanto a estar relacionada à ausência de resposta. Então, não serve, gente. Infelizmente, não serve. E vocês podem perguntar, e se eu tiver uma PVC de menor que 8?
também já foi testado e a gente percebe que as áreas sobre a curvas também são inaceitáveis para a prática clínica, então não é o ideal que a gente utilize. Eu gosto de PVC, mas a utilidade, na minha opinião, ela é mais para fluido tolerância do que para fluido responsividade. E, enfim, alguns outros ganhos, mas enfim, não é o tema da nossa aula. Então vamos lá, vamos falar de um pouquinho de interação cardiopulmonar voltada para essa parte de fluido e responsividade. Não vou me alongar, porque a aula do Dr. Fernando foi sensacional. Então, basicamente, eu vou fazer essa avaliação de pré-carga cardíaca, né? Isso eu vou fazer. Vocês vão perceber, eu acho que vocês já sabem disso, que a maior parte dos métodos dinâmicos ela é feita em pacientes ventilados, né? Em pacientes em uso de ventilação mecânica. Então, a maior parte dessas a gente se utiliza, né, da interação cardiopulmonar e dessas variações de pré-carga cardíaca induzidas pelas mudanças de pressão pleural e do volume pulmonar, ou seja, pressão transpulmonar. A gente sabe que a pressão transpulmonar é a responsável pelos ganhos de volume pulmonar. E isso vai gerar variações de volume sistólico que eu vou conseguir flagrar com qualquer método desse que eu tiver. Ah, eu tenho um monitor de débito cardíaco, eu tenho um VTI e por aí vai, tá bom? Então, a avaliação de responsividade a fluidos, ela tem dois tipos de métodos. Os métodos que dependem da interação cardiopulmonar e os métodos que dependem de aumento de volume estressado e de pressão média sistêmica, ou seja, de que eu faço um bolo de fluido e aumente ali, de fato, a pressão média sistêmica do paciente. Bom, então nós temos diversos métodos que se utilizam desse conceito de interação cardiopulmonar, como delta-PP, manobra de oclusão expiratória, alteração de diâmetro de cava, o Tidal Volume Challenge, a gente vai estar falando um pouquinho de cada um desses, tá? E os métodos que dependem de aumento de volume estressado e pressão média sistêmica, enfim, elevação passiva de membros, acho que é um dos mais conhecidos, um dos mais estudados. Você ir lá e fazer de fato o bolo de fluido no doente, o Mini Fluid Challenge, que é você fazer o bolo de fluido econômico, tá? Então vamos lá, eu falei para vocês que eu preciso utilizar a interação cardiopulmonar para avaliar se o doente é fluido responsivo, e isso em geral acontece em pacientes ventilados, né, hemodinamicamente, a maioria deles. Então você vai se utilizar de mudanças no volume pulmonar e mudanças na pressão intratorácica. Não é difícil, mas acompanha aqui comigo o raciocínio. Vamos pensar que eu tenho um doente em pressão positiva. Na hora que o paciente inspira, eu estou aumentando a pressão intratorácica. Se eu aumento a pressão intratorácica, eu estou diminuindo a pressão transmural de VE e a pós-carga do ventrículo esquerdo. Eu estou ajudando o ventrículo esquerdo a ejetar. Isso aumenta débito cardíaco. Isso aí vai acontecer na inspiração. Se eu tenho aumento de débito cardíaco, eu tenho aumento da pressão de pulso na inspiração desse paciente. Porém, olha o que está acontecendo ao mesmo tempo, né, em paralelo, no ventrículo direito. Eu aumentei a pressão de átrio direito, então eu diminui o gradiente para retorno venoso no átrio direito, eu diminuí a pré-carga de ventrículo direito, e se esse coração for responsivo, né, for fluido responsivo, se o VD for fluido responsivo, isso vai culminar com a redução do volume sistólico de VD. Só que isso está acontecendo na inspiração, eu falei para vocês. E essa redução de volume sistólico de VD, ela vai demorar para esse efeito ser lido pelo ventrículo esquerdo, que é quem de fato, né, está gerando a pressão na raiz da aorta, porque existe um tempo de trânsito pulmonar de uns 3 a 5 segundos, então isso só vai ser visto na expiração. O outro mecanismo que está agindo aqui em paralelo, né, porque não é só o aumento da pressão de átrio direito que reduz a pré-carga de VD, é o aumento da pressão transpulmonar. O próprio aumento de volume pulmonar vai aumentar, como o professor Fernando colocou, o aumento da resistência vascular pulmonar, né, porque vai comprimir os capilares intraalveolares. Isso aumenta a pós-carga de VD, né, eu tenho um aumento das áreas de zona de West 2 ali, e isso também vai culminar nessa redução do volume sistólico de VD. Então, em resumo, é isso. Poxa, a pós-carga diminui de VE, então na inspiração eu tenho uma pressão de pulso máxima, porque eu aumento o volume sistólico de VE na expiração, e na expiração eu vou sentir os efeitos, né, daquela redução do retorno venoso para o ventrículo direito, tá bom? Então, isso aqui é o que vocês precisam entender para entender a interação cardiopulmonar e os métodos que a gente vai acabar utilizando aí para avaliar a fluido responsividade. Eu até tinha trazido mais alguns trabalhos mais clássicos, né? Mas como o Dr. Fernando trouxe vários trabalhos incríveis, eu só quero trazer esse, que esse é um que eu sou bem apegada também, que eu acho que isso ilustra muito bem a interação cardiopulmonar. E isso nos ensina bastante. Então, isso aqui, por exemplo, é a fisiologia aplicada para vocês entenderem por que, por exemplo, um paciente com asma tem edema de pulmão. Então, esse trabalho é do professor Sheldon Magda. Olha que coisa interessante. Então, assim, eles fizeram, na verdade, uma inspiração com a glote fechada, né, nos sujeitos. E isso, uma inspiração com a glote fechada, eu não vou mexer em volume pulmonar, eu vou mexer puramente na pressão intrapleural. Pressão intrapleural vai caindo, chega a menos 40, e aí percebam o que vai acontecendo, né? Aqui eu tenho mais ou menos a pressão de lado esquerdo, mais ou menos começa aqui, né? Você vê que essa pressão de lado esquerdo, ela vai progressivamente subindo, né?
E quando você olha pressões, gente, a gente tem que falar de pressão transmural, e não do que você está lendo só aqui, esse menos, vamos supor, menos 10. Então, a pressão transmural do ato esquerdo nesse paciente chegou a mais 30, e isso aqui claramente vai gerar edema agudo de pulmão, né? Então, você percebe que só o fato de eu ter uma pressão pleural muito negativa, isso vai aumentar muito a pós-carga de ventrículo esquerdo, e isso é interação cardiopulmonar clássica, né? Isso vai aumentar a pressão, aumentar a pós-carga do ventrículo esquerdo e aumentar as pressões de enchimento. Você percebe aqui, né, até a curva, né, ela muda e sugere que aumente a pressão de enchimento, e ao mesmo tempo você percebe também que houve uma redução aqui da própria pressão de pulso da aorta aqui, tá? Mas vamos seguir. Então, vamos para o que importa, que é o que vocês me trouxeram aqui para falar. Vamos falar de fluido responsividade, de como que eu avalio isso. Paciente em colapso circulatório, pessoal, se a hipovolemia for óbvia, se o paciente tiver uma óbvia perda de fluidos ou tiver naquela fase inicial de choque séptico, que a gente sabe que a capacitância dos vasos está alterada, a gente precisa de fato trazer aquele volume estressado para o volume mais próximo do que ele deveria estar, mais apropriado, digamos assim. Então não tem que ficar pensando e fazendo ciência, faz fluido. Agora, do contrário, não sendo esse o caso, e em geral não é, eu acho que é bem interessante que a gente utilize, né, a nossa avaliação de fluido responsividade, tá? Bom, então algumas condições precisam ser atendidas se o paciente, ele, por exemplo, ele estiver em respiração espontânea, ou ele tiver arritmia, ou ele tiver volume corrente baixo, venham para essa parte do fluxograma, a gente vai explorar isso aqui ao longo dos próximos minutos, tá? Então, se o doente tiver em ventilação controlada, não tiver arritmia, não tiver volume corrente reduzido, aí sim você pode utilizar essa parte aqui do fluxograma, mas a gente vai aprofundar um pouco mais agora. Então, vamos falar desses índices dinâmicos, né? Então, vamos começar pelo mais falado de todos, que é o delta PP e a variação de volume sistólico, né? Então, o que é o mais interessante por que eles são tão interessantes? Porque eles são muito confiáveis, já foram muito estudados, a medição é automática, quase todo monitor paramétrico médio, não preciso fazer uma manobra específica. O cutoff, ele varia na literatura, em geral a gente usa 12%, pode usar 13% também, mas o correto, minha gente, o que é mais importante é, quanto maior for esse valor, em geral, mais o paciente ele é fluido responsivo. Problema, maior desvantagem, ele tem muita contraindicação. Você não pode usar em paciente com FA, você não vai poder utilizar se o doente estiver disparando no ventilador, se a complacência ou o volume corrente for muito baixo, se o doente tiver pressão intraabdominal excessiva e se o paciente tiver disfunção de VD, né? Pacientes com corpo pulmonar, ele acaba incorrendo em aumento de falsos positivos. Então a gente tem esse mnemônico aqui para lembrar, né, que são os limites, né, os limits desse método, né, do delta PP e do SBV. E, enfim, cada um deles pode incorrer ou em falso positivo ou falso negativo, ou a ventilação espontânea, que no caso pode gerar os dois, tá? Bom, basicamente, né, trazendo um pouco para a fisiologia também, a gente tem que lembrar que por que que a gente tem a gente sabe que a gente tem essa variação, né, da pressão de pulso, e a gente tem dois componentes, que é o delta up e o delta down, tá? Há quem postule até que o delta down é mais importante para a fluid responsividade, mas isso eu acho que não é tão importante para a nossa prática clínica. E basicamente, os mecanismos desse delta up, a gente já falou, né, eu trouxe para vocês naquele fluxograma, mas é isso, é a transmissão direta da pressão intratorácica, tá? A redução da pós-carga do ventrículo esquerdo, a melhora da complacência do VE, né? Porque na hora que o VD fica menos cheio, porque eu diminuí a pré-carga de VD, ele para de empurrar ali o septo, como o professor Fernando trouxe, e isso melhora a complacência do ventrículo esquerdo e o seu enchimento, claramente. E o aumento do retorno venoso da circulação pulmonar. Por que que isso acontece? Porque os vasos pulmonares extra-alveolares, a gente tem como se fosse um efeito de pump neles ali. Poxa, eu estou pressurizado e eu estou ajudando, né, bombeando esses vasos a jogar mais sangue para o ventrículo esquerdo, tá bom? Bom, a pressão de pulso, então, ela depende de duas coisas, do volume sistólico e ela está relacionada à complacência da aorta. Eu considero que a complacência da aorta ali, num momento a outro, ela vai mudar, né? Então, basicamente, a pressão de pulso, ela vai depender ali, minuto a minuto, do volume sistólico, e foi isso que o professor Pinsky acabou provando aqui nesse estudo, no qual a gente vê que, de fato, ele estudou sujeitos, acho que foram cachorros, se eu não estou enganada. Não, minto, acho que foram pessoas mesmo, foram pós-cirurgia cardíaca. E basicamente, aqui você consegue ver que durante a inspiração, no qual a gente realmente, eu já expliquei para vocês o porquê que a inspiração gera aumento da pressão de pulso, você vê que tanto o volume sistólico, né, quanto a pressão de pulso, elas caminham juntas e realmente muito parecido essa trajetória deles. Então, mostrando de fato que a gente pode utilizar a pressão de pulso como um substituto de volume sistólico. A fórmula do delta PP, então, é a pressão de pulso máxima menos a mínima pela média,
né? E isso é importante porque às vezes os residentes ficam confusos e ficam querendo pensar de usar só a pressão de pulso. E não é. O delta PP é máxima menos pressão de pulso máxima menos a mínima dividido pela média, tá? Ah, e o limiar, então, ele varia na literatura, mas o que você encontra mais é 12,5 para o delta PP e 11,5 para VVS, mas você pode usar 13 para os dois, você não vai estar errando de forma alguma. Lembrar que em pacientes com disfunção de VD isso pode perder um pouco de validade, né? Você sabe que o delta PP ele só serve se eu achar que esse aumento, que essa variação de volume sistólico aconteceu por variação da pré-carga. Se isso aconteceu porque eu variei pós-carga, não serve. Então, aí eu preciso pensar direitinho. Por exemplo, nesse estudo, eles viram que o delta PP sugeria fluido responsividade em 67% dos pacientes, né, com disfunção de VD, só que só 28% foi fluido responsivo. Então, houve uma taxa de falso positivo inaceitável. Então, é algo que a gente prefere não utilizar. Para pacientes com síndrome de desconforto, que tem uma complacência baixa, um volume corrente baixa, acaba que você tem uma redução da transmissão de pressão para as vias aéreas, das vias aéreas para as estruturas intratorácicas, e isso compromete a validade do teste. Então, você vai incorrer mais em falsos negativos. Você percebe aqui nesse trabalho que, por exemplo, para pacientes com a complacência menor que 30, a área sobre a curva foi de 0,69. Na maioria das vezes, vocês vão ver, né? Os estudos do delta PP, a área sobre a curva, ela é altíssima, ela beira o 1 ali. Que mais? Além disso, então, basicamente, para síndrome de desconforto, o PPV alto ele sugere a fluido-responsividade, mas o baixo ele não descarta a fluido-responsividade, por isso a gente criou o tal do Tidal Volume Challenge, que a gente vai estar falando em seguida. Então, na prática, delta PP acima de 13%, ele é bom, mesmo se eu tiver um volume corrente de complacência baixa, mas se eu tiver dúvida, por exemplo, disfunção de VD e tal, faz um passive leg raising. Acho que isso aí a gente consegue de forma bem interessante. Lembrar que tem uma zona cinzenta ali do 9 ao 13, e de fato, quanto maior for esse número, mais sugere que o paciente é fluido responsivo. A outra última coisa que eu quero falar de delta PP para vocês é que também a redução do delta PP com a infusão de fluido, ela também sugere que o paciente é fluido responsivo, tá bom? Agora vem o maior problema dele. Ele é mensurável e utilizável em muitos poucos pacientes na UTI. Porque quais pacientes que vocês veem na UTI que está sedado, né, em ventilação controlada, que não dispara o ventilador, que não tem arritmia, que não tem volume corrente, que tem volume corrente acima de 8 ml por quilo. Então, acaba que a gente tem que excluir muita gente e ele é pouco utilizável por conta disso. Nesse contexto aí de ventilação protetora, né, a gente acabou sentindo essa necessidade, poxa, de achar um teste que eu conseguisse utilizar em pacientes com volume corrente baixo. E aí nasce essa ideia do Tidal Volume Challenge, né, que é o desafio do volume corrente. Basicamente, o que é que a gente faz, né? A gente pega um paciente que está lá com 6 ml por quilo, que tem um monitor de débito cardíaco, tá? E submete esse paciente a um aumento de volume corrente para 8 ml por quilo. Se eu estou pressurizando esse tórax, tá? Eu vou pressurizar um pouco mais esse tórax, se esse paciente estiver na posição ascendente da curva de Frankenstein, eu vou mudar o volume sistólico do coração. Então, o cutoff que eles encontraram foi esse aumento de débito cardíaco aí de 3,5%, tá? Então, isso já foi bastante estudado, né? A gente tem, inclusive, área sobre a curva aí, nessa corte aqui foi 0,99, mas a gente tem na verdade, tem diversos cutoffs, né? Publicados, né? Que tá aqui o threshold. Basicamente, aqui é o percentual, né? Mas quando a gente usa o valor numérico mesmo, a diferença ou é 3,5, ou é 1 que a gente utiliza, ou 2. Então, tem alguns valores publicados. Se vocês usarem 3.000, vocês não vão estar errando. E nessa última meta-análise, a área sobre a curva aí acabou sendo de 0,96 para a gente utilizar. Então, poxa, aumenta o volume corrente para 8 ml por quilo e vê se varia 3,5 pontos mesmo ali de delta PP, tá? Desculpa, de delta PP não. Sim, perdão, de delta PP, perdão. Vamos lá. Que mais? Então, ele pode ser uma solução em pacientes com complacência reduzida. Eu posso utilizar. Uma coisa que é bem interessante dele, você pode utilizar se o paciente tiver em ventilação espontânea e se o paciente estiver em prona, que nem todos esses testes dinâmicos eles podem ser utilizados em paciente em prona. E ele não requer uma monitorização de débito cardíaco, porque eu posso utilizar o delta PP, né? Porque nem todos nós temos acesso a um monitor de débito cardíaco. Então, é algo bem interessante. Desvantagem, requer ventilação, nem todo paciente está ventilado, tem diversos cutoffs publicados, como eu mostrei para vocês, e ele também não tem uma validade tão boa em pacientes com disfunção de VD. Aí vamos agora para a famosa variação de cava, que é o que todo mundo quer fazer, porque é o mais fácil, é o que a gente tem mais disponível, né, na UTI. E, enfim,
Qual que é a maior desvantagem, né, da variação da cava? Ela requer habilidades com eco e, infelizmente, ele é um índice menos confiável, né? Basicamente, ela tem as mesmas contraindicações do delta PP, a única que é diferente é que você pode utilizar se a arritmia e no delta PP você não pode. A vantagem maior é que não requer monitor de débito, né? Monitorização desse débito aqui. Mas, gente, e aí você pode utilizar duas fórmulas, né? Que é o que tem para paciente ventilado, né? Que a gente acaba utilizando, que é em geral, é o diâmetro da cava máximo menos a mínima dividido pelo mínimo, ou por essa outra fórmula aqui, e tem aqui os cutoffs, que seria 18 ou 12%. Mas, gente, infelizmente, provavelmente isso acontece porque existem outros mecanismos que estão relacionados a essa variação da cava. Não é só a variação da PVC que está relacionada à variação da cava, né? Que de fato está aumentada em caso de fluido responsividade. Mas a própria complacência da cava pode gerar um aumento ou a diminuição dessa colapsabilidade ou da distensibilidade, a própria pressão intraabdominal pode interferir nisso, e o próprio grau de transmissão da pressão torácica para intraabdominal. Então, acaba que, infelizmente, na literatura, o que a gente encontra, eu vou até pular isso pela falta do tempo, a gente encontra valores muito baixos de área sobre a curva para avaliação da fluido responsividade utilizando a cava. Então, a área sobre a curva de 0,65, e lembrando, ó, que é uma área sobre a curva mais ou menos nessa faixa, acaba sendo muito pobre para utilizar na beira do leito. Inclusive, nesse editorial do professor Monet e do professor Tebu, eles colocam que é legal, né? Porque a gente tem poucas habilidades são necessárias para avaliar a cava, mas isso não compensa para a falta de confiabilidade desse teste. Então, infelizmente, a avaliação de cava não é o melhor teste para avaliar a fluido responsividade, tá bom? O teste de oclusão expiratória, que é um teste super simples, super legal de fazer. Agora, infelizmente, ele depende da avaliação de monitor de débito. O cutoff é um aumento do débito cardíaco de 5%, tá? Vantagem, vasta literatura, é fácil de executar. É factível se o paciente tiver ventilação espontânea, ele só não pode ter esforço excessivo, que você vai ter que fazer uma pausa expiratória de 15 segundos, tá? E a desvantagem é que ele requer uma monitorização do débito. Se o débito cardíaco subir 5% na sua pausa expiratória de 15 segundos, você tem um valor positivo aí para fluido responsividade, né? Esse foi o teste, acho que esse foi, se eu não estou enganado, um dos primeiros trabalhos que testou isso. O cutoff deles foi 5%, isso vem sendo replicado aí na literatura, já tem uma área sobre a curva acima de 90, de 0,9. E aí, gente, a gente cai numa situação que é o seguinte, né? A variação mínima detectada por determinados métodos, elas variam. Então, vamos supor, o eco, a variação mínima que eu consigo detectar pelo ecocardiograma de VTI, por exemplo, é uns 10%, porque eu tenho o próprio erro por conta das medidas seriadas, até interobservador. Então, variação mínima que eu consigo dizer assim, acima de 10% acho que variou mesmo, para ser confiável do VTI, por exemplo, é 10%. Mas em monitores, né, com análise de contorno de pulso, a gente tem uma variação mínima detectada bem menor. Por isso é que, por exemplo, um teste que tem um cutoff tão baixinho como o teste a manobra, né, de pausa expiratória, é mais interessante você utilizar uma análise de contorno de pulso do que um VTI. Para sanar esse problema, o pessoal inventou uma forma que a gente soma os efeitos da pausa ins da pausa ex com uma pausa ins. E aí, se a gente tiver um monitor de débito cardíaco e esse efeito aqui de variação de VTI for maior do que 11%, desculpa, de VTI maior que 13% ou de índice cardíaco maior que 11%, eu posso dizer que o paciente é fluido responsivo com área sobre a curva maravilhosa, de 0,97. Então, você vai somar os efeitos. E é claro que na pausa INS eu vou ter uma redução do VTI, né? Porque eu vou estar pressurizando o paciente, e na pausa INS vai ter essa reversão disso aí, tá bom? Então, a gente falou, né, dos métodos que dependem de interação cardiopulmonar, vamos para os métodos que dependem de aumento de volume estressado. Então, eu tenho a elevação passiva dos membros, o bolus de fluido e o mini fluid challenge. Bolo de fluido, todo mundo sabe, né? Faz o fluido lá, faz 100, 200, 500 ml, se você quiser, de fluido, e você vai avaliar, obviamente, você requer uma medida direta do débito ou do VTI, e o cutoff é de 10 a 15%. Se aumentou a 10 a 15% do volume sistólico ou do débito cardíaco, você pode predizer, né, dizer com uma certa segurança que esse paciente é fluido responsivo. A desvantagem é que induz uma sobrecarga hídrica, tá? O mini bolo de fluido, você vai estar fazendo 100 ml de fluido, o que é interessante é isso, né? O cutoff aqui cai um pouco, vai ser de 5%. E o que é interessante é que você pode utilizar, então, com monitor de débito e utilizar esse cutoff, e é legal porque gera menos sobrecarga, né? Risco de sobrecarga de fluido.
a gente pode utilizar isso aí, e, por exemplo, eu acho bem interessante que a gente já tem aqui algumas meta-análises utilizando esse desafio volêmico só com 100 ml, já com área sobre a curva aceitável. E você pode, inclusive, utilizar o Mini Fluid Challenge se você tiver só um delta PP na tela. Você não precisa ter o monitor de débito cardíaco. Esse trabalho, por exemplo, acho que isso merece um pouco mais de validação, mas esse trabalho, ó, se o delta PP reduzir em dois pontos, 3 pontos ali, com infusão de 100 ml de fluido, em geral, esses pacientes podem ser fluido responsivos, tá? O passive leg raising, gente, eu acho que todos nós já temos algum tipo de conhecimento, mas, enfim, a literatura é muito vasta, ele tem uma área sobre a curva absurda, uma acurácia excelente. E o mais interessante dele é que ele é factível utilizar em paciente que está fora do ventilador, né? O paciente que está em respiração espontânea, eu posso utilizar em arritmia. Então, quando eu não puder usar nada, eu posso usar ele. Isso é bem legal. E outra coisa que é um desafio de pré-carga que é reversível. Você faz aquele bolus endógeno, né, por aumento de retorno venoso, numa cerca de recrutamento de uns 300 ml de sangue, e isso é reversível. Se o paciente não for fluido responsivo, não houve dano. Mas ele requer monitorização de débito. Na verdade, ele pode ser utilizado com outras formas também. A gente hoje eu vou mostrar para vocês. Mas tomar cuidado se o paciente tiver aumento de pressão intraabdominal, e é óbvio que fica contraindicado se o paciente tiver hipertensão intracraniana, que você não vai jogar o paciente para DDH, né? Então, basicamente, você pode utilizar o passive leg raising junto com um monitor de débito, com avaliação de VTI, até com a ETCO2, com índice de perfusão aqui por plethysmografia, variação de delta PPSVV, e até mesmo o pessoal já está descrevendo com o próprio enchimento capilar. Mas é claro que eu acho que isso precisa de um pouquinho mais de validação. Acho que todos vocês conhecem, né, a forma da gente fazer o teste. Só lembrar que a gente não, para a gente recrutar adequadamente esse volume, sem fazer uma descarga adrenérgica, você não pode tocar nas pernas do paciente. Então, o paciente tem que sair dessa posição aqui com o tronco meio elevado, e aí rapidamente você joga essas pernas para cima e esse tronco para baixo, de maneira a avaliar aí se o paciente vai ter ou não um aumento de débito cardíaco com essa conduta, tá? O limiar, mais ou menos, é 10% que a gente utiliza. Se tiver um monitor de débito, vai ser 10%. Se tiver um VTI, pode ser 10 a 15%, tá? A área sobre a curva é excelente, beira e o 1 também. E basicamente você também pode utilizar para pacientes com volume corrente baixo, né? A gente tem aqui que a gente pode utilizar com área sobre a curva bem interessante também. Inclusive, você pode utilizar só a redução do delta PP. O delta PP cai 2 pontos após a elevação passiva dos membros, sugerindo também que o paciente é fluido responsivo. Posso utilizar se eu tiver um capnógrafo, né? Então, nesse estudo aqui, eles fazem um passive leg raising, eles viram que se o ETCO2 aumenta em 5%, isso gerou uma área sobre a curva de 0,93 para dizer que o paciente era para predizer fluido responsividade. Infelizmente, a meta-análise que a gente fez sobre isso encontrou uma área sobre a curva um pouco mais modesta, então acho que merece uma validação melhor, então tem testes melhores, né? Mas enfim, é interessante porque um ETCO2 no capnógrafo é mais disponível, né, do que a maioria dos outros métodos. E o que seria mais interessante ainda seria a gente conseguir validar de uma forma bem bacana com plethysmografia, porque, poxa, a gente só vai precisar de um oxímetro de pulso, um monitor paramétrico. Lembrando que a plethysmografia a gente tem essa porção pulsátil e a porção não pulsátil, e o índice de perfusão é mais ou menos aqui esse quociente entre essas duas porções. Isso tem dois determinantes, o tônus vasomotor e o volume sistólico. Considerando que, poxa, esse tônus vasomotor não está mudando de forma dinâmica muito rápido, eu posso imaginar que isso aí é meio que proporcional ao volume sistólico, e foi isso que esse trabalho aqui testou. E aí eles viram que se esse índice de perfusão aumentava, né, após uma manobra de elevação passiva de membros em 9%, a área sobre a curva para isso seria de 89% para predizer fluido responsividade, tá? Aqui, falando brevemente do eco, o eco a gente pode utilizar, né? Se a gente tem um aumento, qualquer tipo de manobra que estressa a pré-carga, né? Que aumenta a pré-carga, se aumentar o VTI mais que 15%, eu vou dizer que esse paciente é fluido responsivo. Esse trabalho aqui é um dos trabalhos clássicos que demonstra isso até de forma muito elegante. Então, você vê claramente aqui o VTI aumentando durante a inspiração, tá vendo aqui a pressurização e ele reduzindo, né? Durante a fase da expiração. E se essa variação for maior que 15%, você pode dizer que o paciente é fluido responsivo. Esse editorial é bem interessante, bem rápido para a gente ir direto ao ponto. Então, tem algumas coisas que já tem que fazer vocês fugirem de fluido. Então, sinal de corpo monalho agudo, tipo aquele Bernheim reverso lá, que o professor Fernando colocou, uma veia cava excessivamente dilatada,
esse padrão de choque cardiogênico com aumento de pressão de enchimento, é sobre a MALC 1.8, é sobre a linha MALC 15, regurgitação mitral e aórtica grave, tudo isso deve fazer vocês pensarem muito antes de fazer fluido. Agora, por outro lado, aquele paciente que tem um Kiss-1 walls, mas com uma área diastólica final reduzida, isso é a cara do paciente que está hipovolêmico, né? Lembrar que a área diastólica final é importante você ver, porque se for o paciente com sepsia, às vezes ele está fazendo um Kiss-1 wall também, mas ele não necessariamente ele está com essa redução de área diastólica final. O padrão de obstrução dinâmica de VE, o diâmetro da cava expiratória é muito, muito fino, especialmente em pacientes ventilados, isso sugere sim que o paciente ele é pré-carga dependente, tá? Estamos terminando, gente. Então, eu acho que a gente está caminhando cada vez para ser mais conservador e os estudos, por exemplo, esse estudo aqui foi interessante que ele trouxe um desafio volêmico só com 100 ml, na verdade foi coloide, e eles conseguiram sim avaliar, predizer com um cutoff através do eco de 10%, para dizer se o paciente era fluido responsivo com essa área sobre a curva. Então, talvez até desafios de 100 ml possam ser avaliados pelo eco, mas obviamente não é a melhor forma, né? Porque o ideal é você utilizar um desafio volêmico talvez com 500 ml. Falando de coisas mais novas, que infelizmente eu acho que precisa de uma validação melhor, mas está começando a aparecer, tem esse PIP test study, a avaliação do PIP test, que basicamente é você pegar um paciente que estava com PIPs acima de 10 e jogar esse paciente para uma PIP de 5 e ver o que, que vai acontecer, né? Você diminuiu a pressurização, então teoricamente você tem que aumentar o débito cardíaco, né, desse paciente. Então, isso quando você tem um monitor de débito, ou seja, quando você utiliza índice cardíaco, a área sobre a curva é excelente, tá? Para avaliar a fluido responsividade, o cutoff foi acima de 8,6, mas tem algumas pegadinhas aqui. Você precisa que o paciente esteja em ventilação mecânica controlada e sem esforço, tá? Para utilizar o delta PP já não é tão legal, a área sobre a curva já fica um pouco mais modesta. Falando aí de outras novidades que vêm aparecendo, mas que, na minha opinião, precisa de uma validação melhor, por exemplo, o VTI da carótida, que, enfim, trouxe aqui essa avaliação com área sobre a curva de 0,86, mas acho que, enfim, precisa de um pouco mais de estudo, então se aumentar, né, com passive leg raising, o VTI da carótida acima de 11%, a gente poderia dizer que o paciente é fluido responsivo. A gente tem também, só que isso não está encontrando ainda uma uniformidade na literatura, por exemplo, esse trabalho também utilizando o fluxo da carótida já achou uma área sobre a curva bem duvidosa, então, acho que a gente precisa esperar um pouquinho mais antes de sair praticando um pouco mais dessa parte aí de avaliação de carotídea para fluido responsividade. Estamos finalizando. Eu queria só lembrar que a capacidade de resposta de pré-carga é um estado fisiológico, então eu e vocês, a gente é fluido responsivo, né? Mas não necessariamente a gente precisa desse fluido, né? E por isso, os pacientes eles não devem receber fluido só porque os índices de teste de pré-carga sejam positivos, né? Você precisa sim avaliar quem de fato precisa daquele fluido e lembrar que fluido é remédio, né? É droga e precisa ser pensado antes. Então, duas perguntinhas que a gente tem que fazer antes de infundir fluidos. Pensar se tem argumentos para que a gente acredite que o débito cardíaco é muito baixo em comparação com as necessidades de oxigênio do organismo. E aqui eu posso usar, por exemplo, a microhemodinâmica, um SVO2, um gap de CO2, o próprio lactato, a perfusão tecidual, então, enfim, o débito urinário, o que vocês quiserem utilizar, janelas de perfusão. E avaliar também se os riscos associados a essa infusão são menores que os benefícios. Então, vamos supor, no cara que já está no APF menor que 100, com ARDS grave e com sinais de hipervolemia, já é um doente para você pensar 1000 vezes antes de fazer fluido, né? Talvez se tiver a opção, especialmente se o tipo de choque for um choque vasoplégico, e lembrando lá do nosso substituto pressão e fluxo, talvez nesse doente seja mais interessante pensar em vasopressor precoce, né? Então, sempre pensar nesse trade-off. Esse é meu último slide, tá? Depois dele vem só a questão de dúvida e tal. Então, eu vou deixar nesse slide aqui por enquanto, para que, caso vocês queiram tirar um print aí, isso aqui é um fluxograma para quando que você pode utilizar cada tipo de teste, né? Para que vocês tenham, até se quiserem utilizar aí na beira do leito, é sempre interessante. Então, só lembrando que, por exemplo, se o doente, por exemplo, está em prona, então os testes mais bem validados, que é o Tidal Volume Challenge e a oclusão expiratória, e por aí vai. É isso, eu fico disponível aí para dúvidas, caso vocês tenham, gente. E obrigada aí pela oportunidade. Muito bom, Luísa, né? E como caiu bem a junção das duas aulas, que acabou sendo uma confluência de continuidade muito bacana. É, apesar de não ter dúvidas no QA, né? Esse é um assunto que eu acho que a gente nunca vai conseguir responder totalmente e sempre vai gerar dúvida para a gente. E, sobretudo, dúvida de como usar no dia a dia. Então, a gente viu um monte de coisa aí só indagando. Se você tivesse situações, né, eu tenho pouco recurso, tenho todos os recursos. No meio de todas essas ferramentas, né, o que que usaria no teu dia a dia aí, Luísa?
passar pro pessoal. Uhum. Olha, eu gosto muito de eco. Então eu acho que eu me garanto num VTIzinho maroto. Então eu vou ali, posso fazer um pouquinho de fluido e utilizar o meu eco e fazer a avaliação do VTI. E claro, se o doente ele permitir fazer um delta PP, é maravilhoso, porque eu tenho ali, ele é automático, eu não tenho que fazer manobra nenhuma. Eu acho meio complicado, pelo menos nos hospitais que eu trabalho, a maca para fazer o passive leg raising, ela não é tão apropriada. Você demora muito a fazer essa elevação das pernas e aí isso pode prejudicar a acurácia do teste. Então, eu acho que na minha vivência, eu gosto muito do teste de oclusão expiratória, eu acho ele muito prático, obviamente para pacientes ventilados. E para pacientes não ventilados, eu utilizaria o eco com a variação do VTI. Seria mais ou menos isso que eu faria. É, eu corroboro total, até porque somos dois apaixonados aí pelo eco, então, né? E sem contar que ele nos dá a ideia não só da fluido-responsividade, como da fluido-tolerância, nos dando mais segurança aí também, né? Com plano pulmão, um Vexus e o que mais quiser aí para o nosso dia a dia. Vamos ver se temos alguma. Não tivemos nenhuma nova aqui no QA. E estamos estourando agora às 18h30, nosso horário estipulado, né? Então, só antes do que dar suas considerações, aproveitar para fazer um marketing aqui da própria MIB, né? E como a gente falou tanto do Eco, dia 1 e 2 de outubro agora a gente vai ter o Eco Team avançado aí na sede da MIB. Então, as inscrições ainda estão abertas, né? Todos que tiverem interesse, disponibilidade, por favor, né? É uma oportunidade bacana e que com certeza a gente vai estar discutindo aí tanto interação coração-pulmão quanto fluido responsividade também. Muito obrigado a todos. Deixar a palavra para cada um, né? Luísa, Nicolas, professor Fernando, por favor. Não, eu só queria agradecer a oportunidade e tô à disposição, né? Se os residentes quiserem fazer perguntas, enviar por e-mail também, posso passar e-mail e é um prazer sempre estar falando desse tema. Obrigada, Nicolas, obrigada, Fernando, e a gente vai se encontrando por aí. Muito obrigado aí pela oportunidade aí. Uma satisfação ter estado com vocês aí. Também agradeço, é um prazer acompanhá-los. Tudo bom.